Saudações, galerinha, tudo bem? Nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Estamos falando sobre o período de transição da velha para a nova ordem mundial e hoje nós vamos efetivamente tratar da nova ordem mundial. De que maneira esse processo de transição vai se apresentar dentro das características no contexto da nova ordem mundial. Lembrando que essas aulas elas são sequenciais. Nós estamos vendo a continuação de tudo aquilo que nós estudamos de maneira presencial, em sala de aula. Hoje nós vamos dar sequência a esse processo de transição, entrando aí no tópico sobre a nova ordem mundial. O que levou, a esse processo de transição da velha para a nova ordem mundial? Na verdade, alguns elementos que nós vamos ver e rever dentro das nossas apresentações aqui no slide, que na verdade nós vamos aprofundar essas discussões que nós tivemos em sala de aula. Quando nós falamos na nova ordem mundial, nós sabemos que esse período ele é aquele período caracterizado pela a passagem da antiga, da velha ordem mundial para uma nova ordem, uma nova geopolítica internacional, uma nova forma de organização das ações internacionais. Esse período que tem início a partir do fim do bloco socialista, onde aquele mundo que era um mundo bipolar passa a ter uma nova configuração. Por quê? Que o bloco socialista ele chegou no estágio de ruína. Por que nós tivemos o fim da velha ordem mundial quando ruiu o bloco socialista? Nós vimos, estudamos isso, que os investimentos prioritários em armas desviavam recursos para o abastecimento da população, para a modernização do seu parque tecnológico, para o investimento em infraestrutura, para a ampliação da capacidade de produção de alimentos, por exemplo. Todos esses investimentos desviados para a produção de armas, para demonstrar poderio bélico, fizeram com que o sistema socialista ele passasse por um processo de ruína. E aí, com essa ruína, nós vamos ter o início de uma nova ordem mundial, onde nós tivemos, com o fim desse mundo bipolar, a chamada nova ordem no mundo multipolar, porque a partir de agora o poder passa a ser medido pela capacidade econômica. E o que significa isso? A capacidade de investimentos, a disponibilidade de capitais, a disponibilidade de tecnologia, o investimento na produção e geração de novas tecnologias, a capacidade de produção, a capacidade de competição, tudo isso são elementos essenciais dentro dessa da chamada geopolítica da nova ordem mundial. E aí nós vamos ver que o mundo passa a ser organizado dentro de outro contexto. Se eu pergunto para você, e eu vou perguntar agora, para você refletir aí na sua casa, onde você estiver assistindo essa aula. Qual seria hoje um país que nós podemos considerar potência mundial? O seu pensamento ele vai estar associado e organizado dentro de um conjunto de ideias que fazem esse país ser classificado como potência. A capacidade de produção, a capacidade de investimentos, o desenvolvimento de tecnologia, a produção de tecnologia, a presença de grandes empresas, de empresas multitransnacionais, todos esses elementos são elementos importantes e característicos para classificar se um país ele é potência, se um país ele é potência. E aí nós temos que de maneira inicial os Estados Unidos polarizando as ações do mundo todo, de maneira mais presente no continente americano, mas organizando e controlando geopoliticamente todo o cenário internacional. A Alemanha, como grande líder, grande expoente da União Europeia, polarizando os países da Europa, os países do leste europeu ali também, os países africanos. O Japão tendo um peso importante no cenário lá no Oriente, nos países asiáticos e também na Oceania, mas de uma certa maneira esses países eles vão ganhar também, dentro dessa competição internacional, vão ganhar alguns adversários que
que passam a fazer parte dessa lógica econômica a partir do momento que realizam investimentos dentro desse processo de transformação. Eu tenho aí, por exemplo, os chamados tigres asiáticos, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura, mais à frente, Malásia, Tailândia, Indonésia, Vietnã, Filipinas, como sendo países que vão se industrializar. China, que passa a ter, né, uma grande presença nesse cenário internacional e depois vai compor aquilo que vai ser chamado de BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esse grande acrônimo que representam um conjunto de países que tiveram uma ascensão econômica tão interessante, chamou tanta atenção, que foram colocados nesse acrônimo. Depois nós falamos melhor sobre essas características. Mas, em relação a essa nova ordem mundial, nós temos essa capacidade econômica como sendo o grande fator para possibilitar um país ser ou não ser potência. Deixa eu aumentar aqui a minha presença na tela para falar de pertinho com vocês. Lembra da diferença da velha ordem mundial para a nova ordem mundial? Na velha ordem mundial, o mundo bipolar. Nova mundo multipolar. Existem autores que vão falar sobre uma unimultipolaridade, sobre a ação de uma única potência influenciando as ações no mundo. Nós vamos falar sobre isso também num outro momento. Mas, por ora, o fim desse mundo bipolar e a chegada desse mundo multipolar são marcadas por essas características. Capacidade militar, o mundo bipolar; capacidade econômica, o mundo multipolar. Tudo bem? Vamos seguir. E aí, uma das tendências desse período, olha eu fazendo besteira aqui, na hora de retirar, uma das tendências desse período, da chamada nova ordem mundial, é aquilo que nós vamos chamar de formação de blocos econômicos. O que são esses blocos econômicos? O que representa essa integração entre os países? Nós temos como marca da nova ordem mundial um processo de fragmentação e um processo de integração. Nós vamos falar sobre esse processo de integração econômica como uma maneira de ampliar a capacidade e o potencial de integração nas ações internacionais. Para que os países se juntam em blocos econômicos? Qual é o objetivo geral desses países? Fortalecê-los nas relações internacionais, ampliar as relações entre vizinhos, ampliar o mercado entre eles, fortalecer o seu mercado consumidor e aí entrar nessa nova ordem mundial, nessa nova lógica globalizante de maneira muito mais presente, de maneira muito mais importante, muito mais fortalecido dentro dessa lógica de competição, agora podemos chamar assim, global. Então, formar blocos econômicos passa a ser uma característica importantíssima da chamada nova ordem mundial. Todos os blocos econômicos que se formaram têm as mesmas características? Não. Os blocos econômicos eles vão se formar de acordo com características específicas, cada um segundo a dinâmica que os países que compõem vão formar. Quais são os tipos de blocos econômicos? Eu tenho lá área ou zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária. Quais características cada um deles tem? Nós vamos ver aqui na sequência. O bloco que forma uma área de livre comércio, que é o de menor integração, ele quer necessariamente chegar a uma união econômica e monetária? Não, não necessariamente. E aí, deixa eu aumentar aqui de novo minha presença. E aí é importante a gente visualizar que cada grupo de países vai ter como necessidade, como característica para a formação do seu bloco, alguma especificidade. Você consegue imaginar um bloco com os Estados Unidos abrindo a livre circulação de pessoas? Nem eu. Nós temos que existe essa limitação na livre circulação de pessoas quando se fala em Estados Unidos. Então são elementos
que são importantes de nós identificarmos. Cada um, área de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária, cada um dentro do seu conjunto de características que vão atender às demandas dos países que os compõem. Vamos seguir. Vamos ver se eu consigo tirar agora sem fazer besteira. Agora foi. Diminuindo aqui a minha presença. Mas vamos seguir. Primeiro, para falar sobre as áreas ou zonas de livre comércio. O que é uma área ou zona de livre comércio? O nome já entrega. O que pode? Livre circulação de mercadorias e capitais. Livre comércio. Nessas áreas, os países que compõem uma área ou zona de livre comércio, existe a livre circulação para mercadorias e capitais. Para as empresas, não tem fronteiras. Elas conseguem produzir e comercializar com todos os países que compõem esse bloco, como se não tivesse fronteira entre eles. Nós tivemos a área de livre comércio da América do Norte, o NAFTA, como sendo um exemplo importantíssimo de área de livre comércio. América do Norte, Canadá, Estados Unidos, México, são países que formaram uma zona de livre comércio entre eles. Para as empresas, a livre circulação de mercadorias e capitais, ela é possível. Tentou-se formar uma área de livre comércio em todo o continente americano, mas o contexto geopolítico impediu que essa formação ela viesse efetivamente à tona. Enfim, depois nós podemos conversar um pouquinho mais sobre esses blocos. Existem alguns elementos que são importantes quando fala sobre o NAFTA, quando fala sobre a formação, ou melhor, a tentativa de formação da ALCA e os países que vão embarrear esse processo de formação. Alguns tópicos importantíssimos, inclusive, mas não vamos ampliar a discussão nessa aula agora. Há livre circulação de pessoas? Não há. Quando os países se juntam numa área ou zona de livre comércio, não há livre circulação de pessoas. Tranquilo? Então, ponto importante aqui, não posso esquecer, uma área de livre comércio é uma área onde eu tenho livre circulação de mercadorias e de capitais. Pessoas, não. Próximo tópico é a chamada união aduaneira. O que é uma união aduaneira? A união aduaneira junta as características do anterior, do estágio anterior. É uma área de livre comércio, é uma área de livre circulação de mercadorias e de capitais. E tem alguma coisa a mais. Apesar ou além da diminuição ou eliminação de tarifas no comércio entre os países que compõem o bloco, esses países também praticam a chamada tarifa externa comum, TEC. Nas negociações internacionais, os países eles vão negociar em bloco, para que um fortaleça o outro. Nós temos como exemplo de uma união aduaneira, se bem que incompleta, o Mercosul. O Mercosul passou por uma série de problemas e as relações de livre comércio, elas foram um pouco deixadas de lado por conta de crises pelas quais os países passaram. Mas o Mercosul tem essa característica. Imagina o Paraguai negociando sozinho no mercado internacional. Que poder o Paraguai sozinho tem? Agora imagina o Paraguai negociando no conjunto dos países que compõem o Mercosul. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e, tem história cumprida aqui também, Venezuela entra, sai, o Paraguai entra, sai, os países que são parceiros. Depois a gente aprofunda também sobre essas relações do Mercosul. Mas entenderam que essa relação que envolve o Mercosul envolve uma negociação em bloco, e aí nessas negociações com uma tarifa externa comum, eles ganham um poder de barganha muito mais significativo do que se negociassem de maneira individual. Pensa em tudo que você já ouviu falar sobre a fronteira do Brasil com a Argentina. Pensa em tudo que você já ouviu falar sobre a fronteira do Brasil com o Paraguai, do Brasil com o Uruguai. Vou te fazer uma pergunta. Cuidado para não errar. Há livre circulação de pessoas numa união aduaneira? A resposta é não, não há. Existe a permissão para turismo,
Existe a permissão para que vá fazer compras de maneira temporária? Sim. Agora, para se fixar, tem que ter a documentação para comprovar que é uma relação oficial. Para trabalhar, tem que ter essa autorização, esse visto. Não há livre circulação de pessoas. Só passa a ter livre circulação de pessoas nesse próximo estágio, que é o mercado comum. O que é o mercado comum? O mercado comum, ele junta as características dos tipos anteriores. É uma área de livre comércio, tem livre circulação de mercadorias e capitais, é uma união aduaneira, os países negociam em conjunto e também tem como característica a livre circulação. Mercadorias, capitais, serviços, informações. Os países que compõem esse bloco, existe uma permissão para que haja essa livre circulação, esse livre trânsito também de pessoas. Então nós temos como característica, ou melhor, como bloco que atingiu esse estágio, a União Europeia. Na União Europeia, se você nasceu na França, na Itália, Portugal, Espanha, existe a livre circulação. Você pode transitar livremente entre os países que compõem. Mais do que francês, italiano, português, espanhol, você é um cidadão europeu que tem os direitos de trânsito, de livre trânsito, porque faz parte da comunidade europeia. Esse estágio é o último estágio de integração? Não. Lembra que tem mais um? Existe o bloco, o estágio chamado União Econômica e Monetária. Também foi só a União Europeia que atingiu esse estágio. Além da livre circulação de tudo, nós temos também que nesse estágio há a formação do parlamento comum. Leis comuns que vão ser regidas, que vão organizar as ações dos países que compõem esse bloco. Existe um parlamento com chefes de estados dos países que compõem que vão legislar sobre tudo aquilo que vai acontecer nesse acordo. Também é característica dessa união econômica e monetária a existência da moeda única. No caso da União Europeia, o euro como sendo a moeda única. Há um banco central comum. A economia, ela passa a ser organizada de maneira unificada. Então, em relação a esses estágios, a União Europeia foi o que atingiu o máximo estágio. Tem história para contar aqui também? Tem. Estamos acompanhando aí nas notícias, né, o movimento de saída da Inglaterra, né, o tal do Brexit. Então, é importante a gente aprofundar todos esses temas, entender que essa videoaula ela é um pontapé inicial para entendermos todos esses processos que estão em discussão no cenário internacional. Então nós vamos terminando a nossa videoaula por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Deixa eu aumentar aqui a minha participação para a gente se despedir. De maneira resumida, nós temos que nesse processo de transição, a capacidade econômica passa a ser o grande potencial para classificar os países enquanto potência e a formação de blocos econômicos como sendo um ponto-chave dentro dessa nova ordem mundial. E nós podemos estudar os tipos de acordos que existem entre os países. Bons estudos, recorram ao nosso material escrito e qualquer dúvida, só mandar. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.